uma história que poucos conhecem, mas que é bastante antiga. Essa história se passa em tempos atrás, antes da construção da ponte de Guaratiba, quando ainda era chão de terra. Um grupo de jovens vinha de uma festa na igreja de Santa Edvige, em Guaratiba. Isso mais ou menos umas 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, né? Nessa época tinham bastante festas, né, religiosas da capela de Santa Edvige. E aí, ao voltar da festa, né, esse grupo de jovens vinha a pé, né, para a Barra de Maricá, quando eles se depararam com algo estranho ao vir determinada hora da noite. Quando eles se deram conta, algo estava perseguindo eles, né? Então o que eles fizeram? Rapidamente eles colocaram as meninas no meio do círculo e os homens ficaram fora do círculo, com alguns pedaços de pau, madeira, pedra, o que acharam no caminho. E aí eles escutaram aquelas passadas como se fosse de um boi pisando no chão e não se via nada, pois naquela época não se tinha iluminação. Então, algo estranho, né? E aí eles foram passando, andando devagar, e aquela criatura ia numa velocidade impressionante entre a parte da areia e a parte da lagoa, correndo bastante. Só se viu um vulto preto o tempo inteiro. Então eles começaram a perceber aquilo, eles começaram a apertar mais o passo, né, andar mais rápido, para tentar chegar no DPO e falar com a polícia. Então, quando deu mais ou menos na parte da curva, né, para quem conheceu Guaratiba antes, né, aquela curvinha, antes de você chegar na ponte, eles começaram a correr de uma forma desesperadora para chegar logo no DPO. E aí, nesse meio tempo, eles conseguiram chegar no DPO para chamar a polícia. A polícia rapidamente foi com a viatura lá e viu uma criatura, como se fosse um urso, correndo de um lado para o outro. Eles ainda efetuaram alguns disparos e logo em seguida aquela criatura desapareceu. Muitos são os relatos que escutamos dos nossos avós, pais, tios e tias. Esse relato que vou contar aqui para vocês aconteceu na década de 70, aqui mesmo em Maricá. Vamos ao relato. Roberto era um homem muito divertido, que gostava de jogar cartas apostado. Para ele, se jogasse carta e não fosse apostado, não tinha graça. Um homem muito trabalhador, que nas suas horas vagas cortava as madrugadas apostando, ganhando dinheiro com jogos de carta. Roberto era ótimo apostador e sabia muito bem jogar cartas. Ele desafiava todos no bairro dele, na sua região. Na época, tinha até campeonatos de cartas. Nessa época, muitas pessoas se interessavam, principalmente as pessoas do bairro dele. Dificilmente ele perdia, ele era muito bom no jogo. Um belo dia surgiu um desafiante à altura para ele. Então os dois sentaram na mesa e foram jogar as cartas. Na primeira rodada, Roberto ganhou. Na segunda também. E esse homem era um homem pálido, um homem assim com uma expressão séria no rosto. E então, na terceira rodada, Roberto perdeu e todos se surpreenderam, porque ele não era de perder. E nem ele acreditou naquilo que estava acontecendo, né? Até então. Jogaram mais uma rodada e ele perdeu novamente. Então Roberto já estava começando a desconfiar que aquele homem estava roubando, fazendo alguma falcatrua com ele. Então ele voltou, jogaram mais uma rodada e Roberto perdeu de novo. E continuaram a jogar. E Roberto não ganhou nenhum jogo naquele dia. Ele já revoltado e a maioria das pessoas que estavam vendo o jogo já haviam ido embora, só estava ele, o jogador e mais uma pessoa. Continuaram a jogar e novamente Roberto perdeu o jogo. Ele foi dar uma olhada embaixo da mesa
para ver se de repente esse homem não estaria roubando ou com alguma carta escondida, algo do tipo. E aí ele olhou para baixo, nas pernas do homem ele viu cascos como se fossem de porco. E aí Roberto, nesse momento, simplesmente pegou a mesa, jogou a mesa para cima e saiu disparado dali. Ele e o outro rapaz que também estavam naquele momento. Depois disso, nunca mais Roberto jogou apostado ou viu esse homem que o desafiou. Esse relato, galera, me foi enviado por um de nossos seguidores. Relato bem antigo. E aí, se fosse com vocês, o que vocês fariam? Fala galera, relato de hoje, a comadre do meu pai. Galera, esse relato me foi enviado por uma de nossas seguidoras. Confiram aí. Esse relato que vou lhes contar aconteceu há mais de 40 anos atrás, no interior do Rio de Janeiro, mais precisamente em Santa Isabel. Na época, as coisas eram bem mais difíceis do que hoje, e meu pai sempre frequentou bares e biroscas da época. Nesse dia em especial, ele estava voltando da sua jornada de trabalho e passou em um bar que ele já era acostumado a frequentar. E bebe daqui, conversa dali, uma prosa de lá, até que chegou num determinado horário, que já passava da meia-noite. Ele pegou a mula dele e a carroça e decidiu vir embora. Na época era o transporte mais comum nessas áreas que não eram asfaltadas. Então ele sempre acostumado a passar nesse mesmo caminho, ele foi vir como sempre de costume, relembrando os momentos também que ele teve nos bares também. E aí ao chegar perto de um barrão que dava caminho para ele continuar a trilha, já chegar em casa, que cortava caminho, então ele viu uma senhora toda de branco. Na época, parecia muito com a comadre dele. Então o que ele fez? Ele começou a chamar pelo nome dela, só que ela não respondia. E ela estava indo mais em direção ao barranco. Então, ele continuou chamando ela, chamando mais alto, só que ela não olhava para trás. E continuou indo. E ele foi atrás dela, com a carroça e a mula. E aí, se aproximando do barranco, ela foi indo para perto do barranco, chegando mais perto, e simplesmente ela entrou para dentro do barranco e desapareceu ali. Na hora, ele se arrepiou todo de uma tal maneira que até hoje ele não sabe explicar. E aí, qual foi a reação dele? Automaticamente sair correndo dali o mais rápido possível com a mula e a charretezinha dele. Então ele pegou e foi embora. Chegou em casa, contou isso para minha mãe. E até hoje ele afirma ter visto isso. Uma coisa muito assustadora. Se você tiver um relato, pode me enviar pelo Messenger. Mais uma história assustadora de um de nossos seguidores. Você que gosta dos meus relatos, me siga, curta e compartilhe os vídeos para mais pessoas verem. Relato de hoje, a estrela que se movia. Vamos ao relato. Vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu ainda morava em Zacarias, Maricá, Rio. Eu tinha o hábito de ficar à noite sentado em minha varanda, tomando uma cerveja e relaxando. Em uma dessas noites, eu estava lá sentado, quando notei um brilho estranho naquele campo que fica localizado entre Zacarias e a Rua Zero na Barra de Maricá. Só que observei que se deslocava movendo-se.
Eu tinha um binóculo muito potente e eu busquei para examinar aquilo. Quando consegui focalizar, me pareceu à vista uma mulher com vestes e cabelos longos e pretos. Quando foquei firme com o binóculo, aquilo me olhou parada onde estava. Na mesma hora, larguei o binóculo e entrei para dentro de casa. Não consegui ver com nitidez a face daquela coisa, devido ao susto, mas foi terrivelmente assustador. Deus me livre de ver um troço desse de novo, e nunca soube o que era. Relato assustador esse. Mais um relato que aconteceu em Maricá. Coisas muito estranhas acontecem aqui. Me diga o que você faria. Estamos de volta. A loira e o taxista. Essa história se passa há muitos anos atrás. Uma passageira loira e jovem pega um táxi perto da igreja católica. Uma noite comum com um taxista no centro de Maricá. Essa passageira pega esse táxi com destino a Zacarias, antes da Barra de Maricá, para quem conhece. No meio da viagem, ela aparenta preocupação e o taxista pergunta para ela se ela está bem, né? Até porque à noite, né, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, para quem é taxista. E ela responde que sim. Então ela fala para ele que está preocupada com seu filho recém-nascido e que vai buscar na casa de sua mãe, que mora em Zacarias. E o taxista pergunta: mas você é tão nova e já tem filho a essa idade? E ela sorri e diz que sim. Em seguida ela vai, se cala, esboça uma cara muito triste. Chegava a dar um pouco de medo no taxista. Também ficou calado, né? Ele também não ia perguntar o que estava acontecendo. E chegando próximo à ponte do Boqueirão, ela pede para ele pegar o táxi e ela pede para parar o carro. E em seguida ela desce, isso em cima da ponte, a mais ou menos umas 11h30 da noite. E em seguida ela sai do carro e vai em direção à barreira que fica na ponte. Aí o taxista, tremendo, que ela pule da ponte, sai do carro e corre para perto dela. Só que antes dele chegar perto dela, ela pula da ponte, desaparece. E na hora ele grita: moça, moça! Mas ele não escuta mais som algum de algo caindo na água nem nada. Então, ele desesperado, ele começa a tentar pedir ajuda, só que na hora não passa ninguém. Era 11h30 e nessa época também, para vocês que assim são moradores novos de Maricá, não se tinha movimento nenhum de carro a esse horário. Então ele tenta desesperadamente pedir algum tipo de ajuda, né? Só que na hora ninguém passa. E ele fica em choque com aquilo tudo que acontece. Só que logo em seguida aparece aquela figura assustadora de branco, com olhos vermelhos, mandando ele sair dali. E ele, sem pensar muito, entra no carro e sai disparado dali. Em segundos ele olha para o retrovisor do carro e vê ela no banco de trás do seu táxi. E em segundos desaparece. E ele, assustado, vai embora para casa. Galera, essa história se passa muitos anos atrás. Na época desse relato, essa moça loira, os moradores contam, os antigos moradores dali, da localidade, conta que ela se jogou da ponte do Boqueirão, segundo antigos moradores. Eles afirmam que ela havia perdido seu filho recém-nascido para uma doença desconhecida
e ela não aceitou isso e se matou se jogando da ponte. E por muitos anos dizem que ela assombrava a ponte do Boqueirão. Tem coisas muito estranhas em Maricá. E em breve, o ataque dos lobisomens, parte 2. Aguardem. E quem quiser ser um patrocinador da página Histórias de Maricá ou do meu canal Alan 3D, fique à vontade para contribuir com qualquer valor. Assim, você estará ajudando o canal e a página a crescer e em breve virá uma mídia de terror e suspense exclusivo para os meus seguidores e inscritos. Fique à vontade. Fala galera, mais um relato. Aparição da minha mãe. Galera, esse relato me foi enviado por uma de nossas seguidoras. Confiram aí. Estava deitada na minha cama enquanto assistia vídeos no Facebook. Até que senti vontade de beber água, como normalmente eu faço. Sempre acordo para beber água no período de madrugada. E ao retornar da cozinha, passei ao banheiro para pegar um cosmético, até que ouvi um barulho estranho e alto vindo do banheiro da minha mãe, como se alguém estivesse ali. Minha mãe não levanta de jeito nenhum de madrugada, dorme igual pedra. Então seria difícil ela levantar naquele horário, ainda mais ir ao banheiro. Fiquei muito assustada. Comecei a pensar que alguém tinha entrado na minha casa ou estava tentando invadir pela janela do banheiro do quarto da minha mãe. Sou extremamente medrosa, mas a curiosidade fala mais alto, né? Então fui andando escorada nas paredes do corredor até chegar próxima ao quarto da minha mãe. Quando estava me aproximando da porta, vi nitidamente minha mãe andando apressada para dentro do banheiro, como se tivesse com pressa. Mas para minha surpresa, quando eu encarei a cama, minha mãe estava dormindo. Eu comecei a me tremer quando entendi que não era minha mãe no banheiro e não sabia o que tinha visto. Então corri para o meu quarto e me escondi debaixo das cobertas. Rezei 10 Ave-Marias, 10 Pai Nossos para conseguir dormir. Foi horrível. No dia seguinte, meu primo me liga para avisar que meu tio, eles moram na Bahia, que meu tio havia cometido suicídio na madrugada anterior. Algo bizarro. Eu ainda estou em choque e tentando entender até agora. Porém, o que vocês acham que ocorreu? Acredita que acha ligação de tais fatos? Fala galera, estamos de volta. Um casal na praia de Ponta Negra. Galera, esse relato nos foi enviado por uma de nossas seguidoras, né? Ela nos conta que o avô dela tinha ido pescar na praia de Ponta Negra.
Então, galera, vamos ao relato. Meu avô, meus tios e alguns amigos foram pescar na praia, numa noite tranquila, como várias outras que eles já tinham passado quando iam pescar. Aí, né, eles combinam normal, né? Vêm conversando no meio do caminho, normalmente, como eles sempre fazem, né? Então, eles chegam na praia, né? Eles chegam na praia, não tinha ninguém na hora, né? Aí eles já preparam as suas varas de pescar, né? O seu material de pesca. E assim, né? Já era tarde da noite e nessa época não tinha iluminação também em Ponta Negra, né? Já tem bastante tempo. Era bem escuro também na época, só que porém bem tranquilo. Então, meu avô, meus tios e amigos continuam, né, indo para a areia, só que bem a longe, bem mais distante deles, eles avistam um casal, né, que também era comum também ter casal até hoje, né, nessas localidades de praia, de areia. Então eles vão indo, né? Porque justamente no ponto que eles gostam de pescar, esse casal estava justamente nesse ponto. Aí eles passam por eles, né? Dá boa noite para eles, normal. Só que meu avô nota algo diferente nesse casal, né? Quando ele dá boa noite para eles, meu avô fala com eles, né? Eles na hora não respondem. Então, assim, meu avô e meus tios e os amigos que estavam com eles na hora deram uma certa afastada, né? Também, até por conta também de que já estavam seguindo mais para próximo da água, né? Então, de repente, eles se afastaram um pouco deles, do casal, e do nada o homem, né? Que parecia ser homem, deu um berro estridente pro lado do meu avô e dos amigos dele. E logo em seguida, meu avô e meus amigos, os amigos dele e meus tios se afastaram e esse casal correu para dentro da água. E em seguida, eles viram saindo da água caudas como se fossem alguma criatura marinha. E isso, meu avô sempre contava pra gente essa história, assim como outros relatos também, né, que eu já ouvi sobre essas criaturas marinhas na época que apareciam, né, em lugares assim com pouco movimento de pessoas. E aí desde esse dia, nessa hora que aconteceu isso, eles correram daquele local, saíram daquele local, né? E acharam aquilo muito estranho, que até porque eles nunca tinham passado por isso. Galera, esse relato nos foi enviado por uma seguidora nossa. E isso já tem muitos anos que esse fato aconteceu com a avó dela. Como a gente sempre fala, coisas muito estranhas tem em Maricá. Existem coisas muito estranhas aqui, histórias antigas. E galera, o próximo relato se chama A Criatura que Eu Vi na Mata. Aguardem aí. Fala galera, relato de hoje: eu vi uma criatura na trilha do trem. Galera,
Esse relato nos foi enviado por um de nossos seguidores. Se vocês quiserem enviar o seu relato, pode me enviar pelo Messenger, no privado. Vamos ao relato. Há muitos anos atrás, numa cidadezinha do interior, morava um conhecido da cidade chamado João. João era muito conhecido na cidade, trabalhador, gostava também muito de beber, gostava de frequentar bares e era bem conhecido na região. João andava armado, como de costume naquela época. Como não é igual agora que você tem essas proibições de andar armado, na época as pessoas, principalmente do interior, era de costume ter arma em casa. Algo normal, até então. Em uma dessas idas e vindas, vindo de madrugada, voltando para sua casa, decidiu cortar caminho. Nessa região passava trem, há muitos anos atrás. Então ele decidiu nesse dia passar pela trilha do trem. Isso já era para mais de 2 horas da manhã. E João era muito bom de tiro. Dificilmente ele errava um alvo. Normalmente ele vindo do bar, né, relembrando os momentos que ele teve, vinha ele de madrugada numa escuridão tremenda. Quando ele olhou para trás, na trilha do trem, ele viu uma criatura, uma sombra, bem no distante dele. Ele começou a ver aquilo e achou aquilo estranho. E ele já logo sacou a arma. E logo em seguida, já mandando aquela sombra parar. Então ele achava que a sombra poderia ser uma pessoa. Ele viu que aquela sombra continuou seguindo e ele efetuou o primeiro disparo. Como num passe de mágica, não aconteceu nada, aquela sombra continuou seguindo. Então ele efetuou mais 3 disparos contra aquela figura e era como se a bala simplesmente passasse por dentro daquela criatura. Então ele decidiu correr, que era o mais correto a se fazer naquele momento, para tentar despistar aquela criatura. Então ele conseguiu pegar uma certa distância e ele não viu mais aquela sombra, simplesmente desapareceu. Por muitos e muitos anos, nessa região, mais precisamente em Santa Maria, interior do Rio de Janeiro, nesse mesmo bairro que ele morava, por muitos anos se contava esse relato. Estranho, né? O que vocês acham que pode ser?
eu apresento a vocês a página Histórias de Maricá. Relato novo, o ataque inesperado. Esse relato me foi enviado por uma de nossas seguidoras. Vamos ao relato. Eu vou contar algo que aconteceu comigo em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Eu estava de folga nesse dia e resolvemos pescar. Eu, meu irmão, minha filha, meu filho caçula, o pai do meu filho e um amigo. O pai do meu filho e esse amigo estavam muito bêbados. Então resolvemos ir pescar no canal. Eu levei uns lanches, improvisei uma mesa. Isso era por volta de umas 11 horas da noite, mais ou menos. E no canal tinha uma rede de espera comunitária. Então armamos uma vara de pescar, comemos um lanche e minha filha entrou no canal para poder esticar a rede de espera. Uma noite muito agradável. Foi quando, de repente, não se ouvia barulho, não se ouvia nada. Foi como se o tempo parasse. E eu vi uma coisa correndo no meio das bananeiras. Era muito rápido. Quando eu consegui ver, era algo assustador. Aquilo colocou a mão abraçando a bananeira. Uma mão com garras. Era um animal peludo e minha filha atravessando o canal. Foi quando eu gritei: sai daí, volta, volta. E ela perguntou: o que foi? O que foi? Quando ela sentiu algo puxando o cabelo dela. Foi quando eu gritei: é um lobisomem. E meu irmão nem deixou eu acabar de falar, já correu. A cachaça do pai do meu filho e do meu amigo passou na hora. Consegui tirar minha filha da água e corremos muito em direção a uma pontezinha, mas o lobisomem estava lá. Então fomos para o outro lado, onde tinha uma boate, e conseguimos ir para casa. Quando foi no outro dia de manhã, eu fui lá para poder pegar as coisas, né? Afinal, ficou garrafa de café, o resto do lanche que tinha ficado, as nossas coisas, tralhas de pesca, e estava tudo bagunçado. A rede de espera estava toda estraçalhada e eu fui atrás das nossas coisas. E ficamos com medo, pois outros pescadores podiam pensar que fomos nós que destruímos a rede. Afinal, fomos nós que fomos os últimos a usar a rede. E depois desse dia, nunca mais voltamos ali para pescar, pelo menos não à noite. Foi uma cena que nunca mais vou esquecer na minha vida. Só quem passa é que sabe o quanto é pavoroso. Então, galera, o que vocês acham? Se fosse com vocês, o que vocês iriam fazer? Muito assustador esse relato. Se você tiver uma história ou relato e quiser que eu conte aqui na página, é só me enviar pelo Messenger. Fala, galera. Mais um relato de um de nossos seguidores. História de hoje: o lobisomem. Galera, esse relato aconteceu em Salinas, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Confiram aí. Meu cunhado tinha uns 9 anos e estava acompanhado do pai. E foram para uma venda, que era o local de encontro dos salineiros. Lá eles combinavam o trabalho do dia seguinte, contavam cal e ficavam altas horas da noite tomando uma branquinha. Meu cunhado entrou na venda, sentou num amontoado de redes que estavam jogadas no chão e pegou um sono. Quando despertou, notou que estava sozinho e no escuro. Ele pensou: provavelmente meu pai bebeu um pouco a mais e esqueceu de mim. Ele reparou que estava trancado dentro da venda. A venda tinha 2 portas, uma pequena que era trancada com cadeado e outra porta maior que era fechada por dentro por um pedaço de madeira. Nas 2 platibandas laterais da porta, ele levantou a madeira e conseguiu sair da venda. Já era 3 da manhã e resolveu ir para casa. O caminho era feito por uma trilha que cortava o mar e cercado por 3 moinhos de sal. A noite estava clara, de lua cheia, quando começou a escutar alguém seguindo ele. Olhou para trás e viu uma sombra de uma figura alta, escura ao longe. Começou a andar mais rápido, pois a distância da venda à sua casa era aproximadamente 500 metros. E a criatura começou a andar mais rápido também. Já desesperado de medo, começou a correr e, chegando em casa, bateu na porta, chamando o pai. Mas ninguém atendeu.
Lembrou que tinha um banheiro fora da casa e correu para lá, trancando a porta e ficando imóvel, sentado no vaso. Ele descreveu que começou a ouvir os seus gatos rosnando como se estivessem brigando com a criatura, e depois ouviu os gatos sendo jogados ou pulando para o telhado do banheiro. Quando chegou de manhã é que ele viu o que tinha acontecido. O quintal estava todo revirado. O carrinho de mão que guardava uma rede de pesca estava jogado longe e amassado, e a rede que estava no carrinho estava toda rasgada, jogada em pedaços por todo o quintal. A porta da casa com arranhões. Ele não soube descrever o que realmente era a criatura, mas nunca mais esqueceu o ocorrido. Fala galera, relato de hoje, o que eu vi antes do acidente. Galera, esse relato aconteceu há alguns anos atrás. Vamos assistir. Paulo é morador do interior do Rio de Janeiro, mais precisamente em Santo Eduardo. Paulo trabalhava carregando ariola em sacos para descarregar em caminhões e sempre foi muito trabalhador. Paulo, junto à sua esposa, construiu sua casa, uma casa grande e espaçosa. Com esforço, os dois foram construindo e, como sempre, um dia normal para Paulo ir trabalhar. Ao fim de mais um dia abençoado de trabalho, Paulo, cuidando de seu quintal, como sempre, foi sair na rua onde tinha outro terreno com uma pequena árvore. Nesse dia, tinha um cachorro morto embaixo da pequena árvore. Então, ele pegou o cachorro para enterrar, cavou um buraco próximo da árvore e quando foi pegar o cachorro para enterrar, simplesmente a barriga do cachorro explodiu, soltando uma fumaça branca que foi toda no rosto de Paulo. Ainda confuso e desnorteado pelo estouro da barriga do cachorro na cara dele, ele foi e enterrou os restos que sobrou do cachorro. Um dia após ele ter enterrado o cachorro, Paulo normalmente foi para o seu trabalho. E do nada, ele carregando um saco de ariola na cabeça como sempre, ele deslocou o pescoço. Ele foi levado para o hospital. Quando chegou no hospital, ele havia quebrado o pescoço e teve que colocar uma chapa. Hoje, Paulo anda com uma muleta e tem dificuldades para andar. O mais estranho disso tudo é que logo após ele ter enterrado o cachorro e o cachorro ter explodido no rosto dele, aconteceu esse acidente. Muito estranho, né? O que vocês acham? Fala galera, relato de hoje, o fantasma da trilha. Galera, esse relato é um relato bem antigo que aconteceu no interior do Rio de Janeiro. Confiram aí. Passava todas as noites em uma trilha um homem vindo do seu trabalho. Ele trabalhava no roçado na época, então ele já era acostumado a passar sempre nessa trilha. Ele cortava caminho nessa trilha para poder chegar mais rápido à sua casa, todos os dias passando a pé. Nesse meio tempo, ele já era acostumado, ele sempre chegava a parte da noite em casa, por volta de 8 a 9 horas da noite. Nesse dia, era começo de final de semana, uma sexta-feira, então os amigos chamaram ele para beber. Aí ele foi. Quando ele percebeu a hora, já ia dar quase meia-noite. Então, ele foi para casa, a pé do mesmo jeito. Nessa época, para chegar na casa dele, demorava uns 20 minutos passando por essa trilha, e era a trilha mais rápida que tinha. Então ele foi seguindo a trilha, já para meados de meia-noite, ele foi embora, se despediu dos amigos e seguiu. Só que no meio da trilha tinha uma árvore grande, um pé de manga. E debaixo desse pé de manga, ele viu um homem
em pé, alto, só que ainda estava longe. Ele foi se aproximando. Quando ele reparou, o homem estava tocando pandeiro e, na verdade, parecia mais como uma alma penada do que realmente um homem. Então ele olhou aquela figura esbranquiçada batendo no pandeiro. E aí ele tinha duas opções: ou voltava e ia pelo caminho mais longo, que demorava mais de 1 hora para chegar à casa dele, ou ele continuava seguindo esse mesmo caminho, que demorava apenas 20 minutos. Então ele abaixou a cabeça, andando sempre reto, não olhou para os lados, só passou. E ele escutou aquele barulho daquele fantasma. E então ele chegou à casa dele, também branco, de medo, e contou à sua esposa o que tinha acontecido. E ela rapidamente não acreditou por ele ter bebido. Então a sua esposa falou com ele: deixa disso, você bebeu demais, né? Você está vendo fantasma e coisas do tipo. E até hoje ele jura que viu esse fantasma nessa trilha. O que vocês acham? Relato de hoje: o choro que vinha do cemitério de Maricá. Há muitos anos atrás, quando o cemitério de Maricá não era reformado como é hoje, uma família humilde havia ido morar atrás do cemitério. Isso há muitos anos atrás, na época que Maricá não tinha a quantidade de pessoas que tem hoje. Então, galera, essa família era bem humilde, não tinha muita condição financeira e foi morar nessa casa. Eles já estavam se acostumando a ficar nessa casa. O marido, o chefe da casa, sempre ia trabalhar, voltava à tarde, ia sair bem cedo, e voltava à tardezinha, já anoitecendo, para dentro de casa. Essa história se passa há mais de 30 anos atrás. Essa família tinha vindo do norte tentar a vida aqui em Maricá, mais próximo do Rio, né, mais oportunidade de trabalho do que da antiga terra que eles haviam vindo. Então, essa família conseguiu essa casa, era mais em conta, né? E as pessoas também ouviam muitas histórias assustadoras contadas sobre quem morava perto do cemitério. Isso desvalorizava muito as casas antigamente. E essa família conseguiu essa casa mais em conta. Eles já estavam se acostumando a ficar nela, quando numa noite comum, até então, eles começam a ouvir um choro bem baixinho de um bebê. E na época eles não tinham muitos vizinhos perto, eram bem poucos que tinham, então eles começaram a estranhar. Passou a primeira noite, eles deixaram para lá. Na segunda noite, de madrugada, começou também um choro, só que dessa vez mais alto, um pouco mais alto. E eles já ficaram mais alerta. Tentaram, o marido tentou olhar para ver se estaria acontecendo alguma coisa na rua ou com o vizinho que ficava mais próximo. Só que na rua era uma escuridão total nessa época, que também, por sinal, não tinha iluminação na rua. E era um breu total, uma escuridão. E aí ele volta para dentro da sua casa, mas ele continua escutando aquele choro de bebê. Quando ele
volta para dormir e acaba esquecendo, né, desse choro. Na terceira noite, aquele choro se torna mais intenso e ele sai com um lampião, na época era lampião, para ver o que era, da onde que estava surgindo aquele choro daquela criança. E justamente da direção que ele escuta aquele choro, vem justamente do cemitério. Na hora, ele se arrepia todo, ele continua indo em direção ao cemitério e ele acaba chegando no muro, nessa época, sendo que, né, não tinha ninguém na rua. Ninguém se atrevia a andar esses horários na rua. E aí ele continua andando e ele adentra dentro do cemitério, por incrível que pareça. Ele adentra dentro do cemitério e ele consegue achar justamente uma lápide de um recém-nascido que tinha falecido há poucos dias e tinha sido enterrado ali. Então, daquele momento em diante, ele sai dali desesperado, volta para dentro de casa, consegue chegar em casa e daí em diante ele não escuta mais aquele choro de criança. E aí eles saem dali, se mudam, não ficam mais ali aquela família, sendo que eles tinham conseguido essa casa mais em conta na época. Eles pegaram tudo, arrumaram tudo e voltaram para o norte. Galera, esse relato foi um relato também que a gente recebeu, né, de um inscrito que nos contou essa história que aconteceu há muitos anos atrás. Espero que vocês tenham gostado. Fala galera, mais um relato enviado por um de nossos seguidores, que é a criatura que eu vi na mata. Galera, esse relato foi enviado por um de nossos seguidores. Eles nos relata, esse fato ocorreu em um dos bairros aqui de Maricá. Só que ele só não informa qual bairro que foi, há muitos anos atrás. Vamos ao relato. Eu era criança quando nessa época meu pai trabalhava num roçado em um bairro do interior aqui de Maricá. Eu costumava sempre levar o almoço do meu pai nessa época no trabalho dele, que nessa época era almoço e café da manhã também, né? Porque também nessa época também não se separava, né? Normalmente às vezes horário de almoço também tomava o café da manhã junto, né? Não se tinha essa separação de horário. Então galera, nessa época eu era mais novo, né, criança, e costumava levar. Só que no meio da passagem para chegar até onde que meu pai estava, junto com os colegas dele de trabalho, eu cortava um caminho por uma mata, né, que tinha uma trilha, só que era uma trilha de mata fechada. E eu sempre acostumado a passar por ali, né, para mim, normal, já era costume de passar por ali. Mas um dia comum, né, minha mãe faz o almoço, né, e pede para mim levar para o meu pai. Aí eu tô indo no caminho, né, brincando, tacando pedra no mato, uma brincadeira de como qualquer criança na minha idade fazia, e fui cortando o caminho. Só que no meio do caminho tinha uma pedra, era uma pedra redonda e grande, bem alta, que logo de longe no mato, assim, quando eu passava, eu já conseguia avistar ela. Eu sempre era acostumado, né, a passar por ali. Só que de repente nesse dia eu tava meio distraído com... aparentava ser um gato. E eu até me distraí ainda com ele, né, fui brincando com ele. Pra mim, né, fiquei brincando um tempinho com ele e me distraí com esse gato. De repente me dou conta do horário, que já estava bem avançado a hora para poder levar o almoço do meu pai, quando eu vou em direção da pedra. E quando eu olho fixamente para frente e logo em seguida para cima,
eu vejo aquele cachorro como se fosse um urso, deitado em cima da pedra. Só que ele era muito grande para ser um cachorro comum. Ele parecia mais um urso do que um cachorro. Na hora eu me paralisei todo. Nesse momento, só olhava fixamente para aquele bicho. E de repente ele estava dormindo, né? Aparentemente ele estava dormindo. E aí, de repente ele foi e me viu, me notou, olhou para mim. Quando eu olhei nos olhos dele, os olhos dele parecia ser uma brasa, parecia ser chamas vermelhas. E aquilo, fiquei todo paralisado na hora, não tive reação nenhuma. Quando eu escutei um barulho no mato rápido, e eu olhei assim num relance, eu olhei assim para o lado. E quando eu olhei de novo para a pedra de novo, já totalmente assustado, nessa hora já tinha me borrado todo e tal, a criatura já não estava mais lá. E desde esse dia, nessa hora eu voltei, né, correndo para trás, né, de volta para casa, entendeu? E quando eu cheguei em casa, já estava branco, né? Minha mãe perguntou o que tinha acontecido na hora, eu não consegui falar direito o que tinha acontecido. E depois eu tomei uma água, um copo de água, que eu fui me acalmando, eu contei tudo o que tinha acontecido para ela. E na hora eu falo para ela, para minha mãe, o que tinha acontecido, eu consigo falar, retomar o fôlego para conseguir falar com ela. E ela me fala que ela já ouviu as histórias e relatos sobre essa criatura, que são cães que guardam um submundo, né? E ela falava para mim isso, só que na hora eu não entendia muito bem o que era aquilo. Aí chegando mais tarde, meu pai também chega em casa perguntando por que eu não levei o almoço, né, para ele, né, o que tinha acontecido. Minha mãe conta para ele também o que tinha acontecido, ele também fica apavorado. Eu sei que desde esse dia nunca mais eu passei nessa trilha, desde esse dia. Galera, esse relato nos foi enviado por um seguidor. Só que ele só não nos diz que bairro que esse fato ocorreu. Ele não nos fala onde que ocorreu isso, entendeu? A gente até ficou um pouco curioso para ver onde que tinha ocorrido, né? Saber, mas ele não nos fala onde que foi que aconteceu isso, entendeu? Espero que tenham gostado aí, galera. Até a próxima. Relato de hoje: Vozes do Além. Galera, esse relato nos foi enviado por um de nossos seguidores. Assistam a ele. Há muitos anos atrás, uma família tinha se mudado para um dos bairros aqui de Maricá. Nessa ocasião, há mais de 30 anos atrás, vindo do sul, uma família com 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos. Compraram essa casa, uma casa modesta, uma casa com 2 quartos, que foi vendida a eles por um preço acessível para a época. Então, eles felizes com a nova casa e por ser um outro estado, se mudaram, arrumaram toda a casa e começaram. Então, passado um mês, 2 meses, eles já estavam se acostumando. Na época não se tinha muita iluminação pública nas vias. E eles já estavam se acostumando, né, com o bairro e com a localidade. Quando eles começaram a escutar vozes, isso no meio da noite, meia-noite mais ou menos, começavam esses barulhos, esses sons. Eles começaram a escutar batidas na porta. Quando o marido ia abrir a porta, não tinha ninguém batendo. Nessa época quase não se tinha vizinho perto. E ele voltou para a cama de novo. No outro dia, ele escutou de novo, meia-noite, mais ou menos, entre 11 e a meia-noite, ele escutou batidas
na porta e na janela do quarto deles. E ele saiu para poder verificar o que estava acontecendo. E nada também, não tinha ninguém. Então, noite após noite, eles começaram a escutar esses sons. E cada dia que passava ficava mais alto e intenso. Com o passar do tempo, eles começaram a estranhar esses sons, esses barulhos. Até porque, se não tinha vizinho perto, o que podia ser? E numa dessas idas e vindas para o centro, para fazer comprar as coisas para dentro de casa, eles conheceram uma pessoa que já morou no bairro que eles moravam. Eles começaram a fazer uma amizade, começaram a ter um conhecimento com aquela pessoa, um homem, perguntou aonde que eles moravam, o endereço. E quando o homem da casa falou aonde ele morava, na hora, essa pessoa que eles tinham acabado de conhecer arregalou o olho. Aí ele falou com o dono da casa: amigo, ali, há muitos anos atrás, 2 pessoas se suicidaram ali dentro, um homem e uma mulher, eram casados, e não se sabe ao certo o que aconteceu. E desde esse dia, essa casa ficou assombrada com a morte dos 2. O marido, sabendo da história, ficou assustado também na hora que ele terminou de falar e foi correndo para casa com as compras e tudo na mão para falar com a esposa e os filhos. E aí a esposa, na hora ainda, meio que desacreditou nele, achando que era bobagem, que aquilo ali era conversa fiada. Na mesma noite do mesmo dia, meia-noite, eles escutaram vários gritos e gemidos dentro da casa, algo realmente aterrorizante. E todos da casa levantaram nesse exato momento, procurando o que tinha acontecido, e mais uma vez eles não encontravam nada. Até que, num cômodo da casa, aonde eles costumavam usar para lavar roupa, tinha uma muda de roupa velha, empoeirada, e embaixo tinha uma chave e manchas de sangue. E aí, desde esse dia, eles acharam aquilo ali e jogaram fora aquelas coisas que eles tinham achado. E depois disso, que eles tinham jogado fora, limparam, nunca mais eles escutaram som algum. Algo estranho, né? Galera, esse é o relato de hoje. Vocês teriam coragem de ficar nessa casa? Respondam aí nos comentários quem quiser. É certo que todos os dias acontecem coisas que não sabemos explicar, coisas anormais no dia a dia, acabam que por tornar a vida um grande mistério. Relato novo: o mistério do colégio. Esse fato aconteceu com uma de nossas seguidoras há mais de 14 anos atrás. Confiram aí. Há 14 anos atrás, eu estudava em um colégio aqui do centro de Maricá. Certo dia, o colégio estava vazio e o tempo meio chuvoso. Havia um grupo de crianças perto de mim, brincando, jogando um jogo de perguntas a entidades. Eu sempre tive muito respeito pelo mundo espiritual, então resolvi não me envolver. Só observei. Foi quando começaram a pedir para a entidade que provasse que estava ali, através de sinais. Então uma das crianças disse: se você está aqui, faça meu celular tocar. No mesmo momento, o celular da criança tocou e o da diretora também tocou. E logo em seguida também a do porteiro tocou. E para surpresa de todos, ninguém respondia. E todos ficavam: alô? Alô? Foi aí que o clima ficou muito pesado e cada vez mais tenso. E eles resolveram pedir para poder sair do jogo. O jogo então foi liberando um a um, menos uma menina. Eu vi o desespero nos olhos dela. Ela insistiu durante todo o dia e o jogo só negava. Não a vi mais durante certo tempo.
Mas na mesma semana, cheguei na escola e havia uma agitação fora do comum. Então eu procurei ver o que estava acontecendo. Era uma notícia de que a menina que estava jogando aquele jogo havia morrido. Um caminhão a atropelou enquanto atravessava a avenida. Aquilo me marcou muito. E até hoje me pego pensando nesse fato. Isso é um fato real, gente, que aconteceu aqui em Maricá, há 14 anos atrás. Me digam aí, o que vocês acham?